Olá, cá estamos para dar continuidade à nossa catequese sobre a quarta e última grande parte do Catecismo da Igreja Católica, a oração na vida cristã, ainda comentando o último pedido do Pai Nosso, livrai-nos do mal. O mal é o demônio que tem os seus sequazes, os seus anjos a serviço dele, anjos decaídos, anjos malvados, anjos perversos, anjos com sentimentos, com pensamentos, com ações impuras, desobedientes, rebeldes a Deus. No livro do Apocalipse, capítulo 16, de 13 a 14, nós temos numa imagem, numa linguagem apocalíptica, portanto cifrada, uma descrição da relação entre o demônio chamado dragão e os anjos que estão a serviço dele, também anjos decaídos. Vale a pena ler o texto e depois teçamos alguns comentários. Vi saírem da boca do dragão, da boca da fera e da boca do falso profeta, 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. São os espíritos de demônios que realizam prodígios e vão ter com os reis de toda a terra a fim de reuni-los para a batalha do grande dia do Deus dominador. Aqui nós temos uma tríade satânica. Nós temos o dragão, que é o demônio, depois nós temos a fera e depois o falso profeta. A fera é o Império Romano, o falso profeta é o imperador a serviço do Império Romano. Império Romano que perseguiu brutalmente a igreja no tempo de São João. O imperador romano, não foram todos, mas alguns de fato moveram perseguição contra os cristãos, e cito pelo menos alguns deles. Eu cito Nero, eu cito Domiciano, isso no tempo dos apóstolos, mas tivemos outros também após a morte do último dos apóstolos, em cujos impérios milhares e milhares de cristãos foram caçados, ameaçados, torturados e mortos, derramaram seu sangue por causa de Cristo. Vejam, o diabo e uma instituição humana liderada por um homem, a tríade satânica. O dragão, aquela figura que se coloca diante da mulher para devorar a criança tão logo ela nasça, e no mesmo capítulo 12 do Apocalipse se diz que é a primitiva serpente, o diabo, Satanás, o sedutor de todo o gênero humano, que vai ser destruído, evidentemente, pelo Cristo, pela graça de Cristo. O diabo, a fera e o falso profeta. O demônio, o Império Romano e o imperador. Uma caricatura da Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. A Trindade Santa. Tríade satânica, não trindade, tríade satânica. O dragão, o falso profeta e a besta do Apocalipse, que tem o número de homem, segundo Apocalipse 13, 18, e esse número é 666, o número da besta, uma alusão, dizem muitos exegetas, ao imperador romano chamado Nero, aquele que moveu uma cruel perseguição aos cristãos no tempo de São Paulo e de São Pedro, quando ambos, poucos meses da morte de um para o outro, eles derramaram seu sangue por causa de Cristo. Um com a cabeça decepada pela espada, São Paulo, porque era cidadão romano, o outro crucificado por desejo dele de cabeça para baixo, porque não era cidadão romano, é São Pedro. O demônio, com seus instrumentos espirituais, os anjos decaídos, e também instrumentos, digamos, bem visíveis, uma instituição humana, o império, e uma pessoa humana à frente do império. O falso profeta, a besta e o dragão.